Em 2018, eu assisti na Mostra Internacional de São Paulo um dos filmes que mais me afetou, de maneira emocional, política e, é claro, cinematográfica. Tô falando do documentário Torre das Donzelas. O filme reúne, 40 anos depois, mulheres presas durante a ditadura militar no local destinado à penitenciária feminina no presídio Tiradentes. Quando saí da sessão, inundada por um turbilhão de pensamentos, foi impossível não lembrar do trabalho da diretora Lúcia Murat, que fundamentou quase toda uma filmografia na tentativa de elaborar um passado histórico-político do qual também foi vítima. A psicanálise explica por que se enlouquece, não porque se sobrevive. O documentário Que Bom Te Ver Viva, primeiro longa-metragem dirigido por Murat, inicia com essa epígrafe que, na minha visão, define o coração da obra. Ponto defendido inclusive pela protagonista da trama, vivida pela Irene Ravache em uma de suas falas. Tudo começa exatamente aqui, na falta de resposta. Acho que devia trocar a pergunta. Ao invés de por que sobrevivemos, seria como sobrevivemos. A personagem começa atendendo inúmeros telefonemas, graças a uma entrevista retirada de uma publicação sobre tortura sexual. Ela nega que tenha falado a respeito e diz que o jornalista na ocasião sequer tocou no assunto específico. Intercalando reportagens de jornais da época com os depoimentos e fotografias de cenas cotidianas, o filme confronta o passado e tenta se afastar de discursos que buscam legitimar uma memória alicerçada em parâmetros fixos, tradicionalmente articulada a partir de binarismos simplistas e maniqueístas como heróis versus terroristas, vítimas versus algozes. Beirando a tragicomédia em algumas passagens, a obra mescla delírios e fantasias, enquanto nos apresenta, além dos depoimentos de 8 ex-presas políticas, situações encenadas pela única atriz do filme. A quebra da quarta parede, que acontece quando a personagem se dirige diretamente ao espectador, olhando frontalmente no quadro, tem a função de tomar a atenção de quem está do outro lado. Ela põe o dedo na ferida, ao passo que a maioria das entrevistadas apresenta uma fala emocionada, por vezes chorando, ao relembrar e compartilhar os horrores vividos. As intervenções da personagem de Ravache abalam uma narrativa que, ao longo dos anos, atuou fortemente na idealização de uma imagem épica do movimento esquerdista de resistência à ditadura. Nesse sentido, o que o filme faz é tentar combater uma ideia romântica da guerrilha. Para isso, ele lança mão de alguns recursos estilísticos, como por exemplo usar o preto e branco nas cenas que referenciam o passado, demarcando de maneira mais enfática a opressão e violência vividas em outrora. Além disso, o tema da sexualidade é abordado predominantemente nas passagens ficcionais do longa. Eu gosto de trepar. Por que eu não tenho o direito de gostar? Agora, o que é insuportável é ver vocês me olharem com esse ar constrangido de quem não sabe como se pode gostar de trepar depois de tudo que aconteceu. Enquanto a maternidade surge de maneira central nas falas das ex-presas. Mais do que isso, o número de filhos aparece nas cartelas que as introduzem. Quando questionada se a escolha por trazer à tona as histórias de mulheres foi guiada por um viés feminista, Lúcia respondeu: foi uma opção pura, única e exclusivamente dramatúrgica. Para essas experiências muito íntimas poderem se desdobrar dessa forma circular, como eu tinha pensado o roteiro, eu não podia colocar um homem, porque ia romper essa sensação de circularidade, essa sensação de reprodução que as experiências femininas permitiriam. Lúcia Murat coloca em jogo múltiplas verdades e silêncios, provocando o espectador a refletir como se dá o processo de institucionalização da história, além de propor um pensamento crítico com relação aos efeitos que a ditadura militar tem no momento presente. Para dar continuidade na análise, passo a bola ao Fábio Monteiro, do canal Vestibular em Cena, que vai inserir o filme tema deste vídeo numa conjuntura que pode ser considerado um combustível sem o qual Que Bom Te Ver Viva não existiria. Hoje vamos abordar o primeiro filme da longa carreira de Lúcia Murat, o nome central no universo cinematográfico brasileiro. Formada em economia, esta carioca aderiu à luta armada após o decreto do AI-5, em 13 de dezembro de 1968, o que resultou no encarceramento de mais de 3 anos. As marcas históricas desse período estão presentes em seus filmes, desde Que Bom Te Ver Viva, o seu docudrama de estreia. Para começar, é preciso dizer que em 89, ano de lançamento do filme, a sociedade brasileira acompanhava o processo de redemocratização do país, após uma ditadura civil-militar que durou 21 anos. Esse processo, chamado de lento e gradual, entre aspas, pode ser compreendido tendo a Lei de Anistia, promulgada em agosto de 1979. Ela foi resultado tanto de reivindicações da sociedade civil, como também de pressões internacionais.
Vale a pena explicar melhor esses detalhes, pois eles serão fundamentais para você compreender com maior profundidade a relevância histórica de seus filmes. A morte do jornalista Vladimir Herzog em outubro de 1975 provocou uma grande comoção pública. O seu velório ecumênico na Catedral da Sé, em São Paulo, atraiu milhares de pessoas e acabou se situando como um sinal de um grande mal-estar na sociedade brasileira. Afinal, algo estava errado. Por que motivos um âncora da TV Cultura se despediria de sua esposa na porta de sua casa, logo de manhã, e então pegaria carona num carro policial para cometer suicídio nos porões do DOI-CODE? Esse e outros eventos levaram setores da sociedade civil a organizar um livro chamado Brasil Nunca Mais, que, na época, teve a sua autoria assumida por Dom Evaristo Arns. A postura do arcebispo era dupla e política. Em primeiro lugar, proteger os defensores dos direitos humanos que precisavam denunciar a violência institucional. Em segundo lugar, também se posicionar como uma ponta de lança internacional da defesa da redemocratização do país. O próximo movimento ficou por conta de artistas e personagens públicas como Fafá de Belém, Gonzaguinha, FHC e o popular locutor Osmar Santos, dentre outros. Após dezenas de comícios populares ao longo do ano de 1983, cerca de 1,5 milhão de pessoas se reuniram na Avenida Paulista, naquela que se tornou a maior manifestação pública da história brasileira. Bom, pelo menos até as chamadas Jornadas de Junho, que ocorreram em 2013. De acordo com o Ibope, lá em 1983/84, quase 90% da população aprovava a emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente, elas que estavam proibidas desde o golpe civil-militar de 1964. Em suma, os anos 80 brasileiros passaram a ser conhecidos nos livros didáticos como a década perdida, devido às seguidas recessões econômicas que refletiam a adaptação do país às exigências neoliberais. Entretanto, é preciso levar em consideração que, assim como seus vizinhos latino-americanos, o Brasil voltou a assistir à rotina das instituições democráticas. Aliás, para encerrarmos, vale uma rápida história comparada da América Latina, pois desde os anos 90, os avanços das Comissões Nacionais da Verdade na Argentina, no Uruguai e no Chile trouxeram à luz algo em comum, como a institucionalização da violência e a violação dos direitos humanos marcaram todo o Cone Sul latino-americano durante a Guerra Fria. Quanto ao Brasil, fomos o último país a instalar uma CNV e, ao contrário das comissões dos nossos vizinhos latinos, a nossa operou tendo somente a finalidade investigativa e não punitiva entre os anos de 2012 e 2014. Isso quer dizer que, enquanto os governos da Argentina e do Chile, por exemplo, investigaram, julgaram e também puniram os agentes violadores dos direitos humanos, ainda existem setores na sociedade brasileira que insistem em negar as nossas evidências históricas. Por esses e outros motivos, o filme Que Bom Te Ver Viva se torna muito importante nos dias atuais. Afinal, ele revela um momento traumático de nossa história, que sempre exigirá atenção. Afinal, a superação de um trauma também envolve falar sobre ele justamente para que nunca mais se repita. Fevereiro é a vez de falarmos do documentário Doméstica, de Gabriel Mascaro. Continuem acompanhando a nossa playlist aqui no CinemaScope e também a playlist O Brasil nas Telas da Ficção, lá no Vestibular em Cena. Deem uma olhada nos links da descrição e até a próxima! Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar produzindo conteúdo, considere se tornar nosso patrono. Conheça a campanha de financiamento coletivo recorrente que temos no Apoia-se e, principalmente, as recompensas destinadas aos apoiadores. O link para saber mais está na descrição.